Então, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um momento de estudo do nosso caminho pela jornada de reflexão a partir do livro Homem Integral de Joana de Ângeles. E nós estamos estudando no momento capítulo 4. Hoje, Humberto, vamos trabalhar então esses dois últimos itens, conflitos degenerativos da sociedade e, em primeiro lugar, e homem indispensável. Muito bem, tu quer dar início, Humberto? Como é que podemos começar? Então, pode começar. Não sei que você queira que eu comece, posso começar também. Tanto faz. Tá bom, então eu vou dar o Sim, pontapé inicial, né? E a gente vai trocando, né? Então, nesse item, né, que começa com conflitos degenerativos da sociedade, Joana, ela retoma, né, essa questão do desequilíbrio psicológico e, consequentemente, né, um reflexo na sociedade, né? Então, ela vai analisar esse desequilíbrio psicológico, ela vai trazer, né, de uma certa maneira, vários elementos que envolvem essa dinâmica que vai adoecendo a sociedade, né? E a origem, né, desse processo é uma origem no microcosmo. Então, ela defende que as grandes crises sociais, a violência, a corrupção, a miséria moral, derivam do processo interno de cada um de nós, da qual ela cita, né? A insegurança íntima, aquela fala da falta de confiança, de amor, toda uma série de situações que são muito presentes atualmente, né? E que, de uma certa maneira, vai então favorecendo um processo, né, de desconexão consigo mesmo, uma incapacidade de estruturar um ego bem estruturado, e aí, como consequência, ela coloca aqui, é, a pessoa fica incapaz de definir o que é correto ou não. Ou seja, a pessoa de discriminar, de avaliar, de perceber, de poder, de uma certa maneira, né, ter certeza dos seus valores, ter mais clareza da realidade, ter uma mediação mais madura entre o mundo interno e o mundo externo, começa a ficar comprometida, né? Então, queria só trazer, então, esse elemento. Não sei se o Humberto já quer, a partir disso, trazer alguma coisa. eu acho que essa é a questão mesmo. Eu vou reagir um pouquinho ao Gelson e depois um pouquinho à Joana de Ângeles. Eu acho que, de fato, esse é o núcleo do livro, né? Claro que, num certo sentido, uma busca por integralidade, ela já declara de onde que ela está partindo. Ela está partindo de estados de confusão para estados de ordem. Mas, quer dizer, desintegração, confusão. Integração, ordem. Mas essa ordem, ela não é simplificadora. E geralmente a gente identifica um modelo político autoritário, uma religião fanática fundamentalista, porque são perspectivas de ordem muito humana que engessam, estreitam, simplificam de acordo com a mentalidade daqueles que conceberam a proposta. E, no entanto, a proposta da Joana de Ângeles, ela, às vezes, ela parece meio enigmática e ficar meio em aberto, justamente porque ela é uma tentativa de trazer ordem na complexidade. E trazer ordem na complexidade enriquecendo o mundo íntimo, ao invés de forçando, formatando o mundo íntimo das pessoas numa direção pré-determinada, bizonha, é muito difícil. E envolve um elemento dialético, quer dizer, um elemento de constante questionar e revisar daquilo que a gente está fazendo, né? E por isso, em várias outras obras, também nessa, a Joana vai defender que o processo dela é o processo de tomada de consciência, porque conscientizar é justamente continuar trabalhando os conteúdos internos, continuar revisando os conteúdos internos.
esse ser consciente de que a Joana vai falar às vezes mais em outras obras, ele condiz ou ele equivale à integralidade que é a busca metodológica, por assim dizer, da Joana de Ângeles, né? Que a gente busca? Integralidade do nosso ser, bio, psico, sócio, espiritual. Que o meu corpo esteja em harmonia com o meu espírito, que o meu propósito de vida, que é espiritual, ele tem a ver com a minha saúde. Se eu destruir a minha saúde, o meu propósito de vida não será cumprido. Se eu estiver sempre doente, sempre mal, sempre, né? E por outro lado, se o espírito impera, a gente conhece pessoas, está tudo torto ali, tudo doente, tudo estragado, o sujeito cumpre o propósito de vida dele assim mesmo. Quer dizer, existe uma, no bom sentido, né, uma supremacia do espírito sobre a matéria, né? Um governo da virtude, do intelecto, do espiritual sobre o corporal e o material. Mas, claro, numa situação ótima, o que a gente deseja é que os elementos da vida estejam todos bem, que a gente não esteja financeiramente destruído, que a gente não esteja socialmente destruído, ostracizado, né, marginalizado, e que a gente também esteja psiquicamente equilibrado, não esteja passando por crises o tempo todo, embora crises físicas, psíquicas e sociais, também até as espirituais, elas vão acontecer inevitavelmente, tá? O ser humano plácido, puro e acima de problemas, a Joana de Ângeles é a nossa melhor terapeuta para destruir essa ilusão do ego. A ideia de que o caminho da felicidade, o caminho da conscientização, o caminho da elevação espiritual é um caminho de permanente, como é que é a expressão atual? Good vibes, né? O sujeito está o tempo todo flutuando lá, ai que maravilha, está tudo ótimo, comigo está tudo ótimo e tudo. Claro que a atitude positiva é essa mesmo. A gente tem que ter uma atitude mais positiva e nunca pessimística, nunca pessimística. Agora, quanto mais a gente está na luta, mais pancada a gente vai receber. E olhem para as vidas das pessoas que estão na luta. Não são vidas plácidas. A pessoa ela mantém a serenidade através de tempestades de canivetes pegando fogo, né? E é isso, né? Então, esse equilíbrio entre manter a serenidade e ser capaz de enfrentar o fogo, enfrentar o desafio, isso só é possível se a nossa visão da consciência e da integralidade é uma visão complexa e não uma visão simplória do caminho reto, né? Da fórmula fácil. Olha, já te dei a fórmula, agora é só fazer, né? Essa pessoa não está orientando ninguém espiritualmente e ela está desorientada espiritualmente, né? Porque o caminho do autodescobrimento é um caminho do questionar constante. Eu tenho que estar o tempo todo me investigando para descobrir aquilo que ainda falta descobrir em mim. E isso é um trabalho, como todo trabalho, ele vai requerer esforço, desgaste, né? Investimento contínuo e às vezes também algumas decepções e dissabores, mesmo quando a gente já tiver avançado no processo. Gil, quer trazer alguma coisa? Eu quero perguntar. Boa noite. Não, porque você, Gelson, falou, né, da degeneração social, né? Aí me levou a pensar na degeneração celular, né, que sofre, né, perda de função metabólica, mas é um processo reversível, né? Então, fazendo uma analogia, né, na sociedade também, a gente pode reverter esse quadro fazendo, por exemplo, o que nós estamos fazendo, né? Aqui procurando nos melhorar, né? Como fala, a paz começa em nós, né? Então, o processo de regeneração vai começar em nós, como seres, participando da sociedade, né? Não é isso? Não ficar esperando É, que cada... porque
esse processo degenerativo aí é justamente a questão da crise que a gente vive, né, Gil? Porque esses dois itens da Joana, a gente pode colocar numa tabela comparativa, né? Ela está trazendo uma análise da sociedade enquanto uma busca de um êxito ilusório, né? Que ela vai criticar, e a proposta dela, que é o êxito integral. Então, ela está trazendo, né, toda essa realidade que a gente vive, né, e contrapondo com a visão dela de como superar, né, esse momento. Então, se a gente for ver assim, fazendo uma síntese, né, dos dois itens, depois a gente pode até ampliar um pouquinho mais, a gente vê assim, que o foco da busca da sociedade, né, é externo: status, títulos, poder, consumo. E essa esse eixo ilusório, esse êxito buscado na persona, né? O êxito proposto para Joana, o foco é interno: paz, autoconhecimento e ética. Na relação com o outro, né, o foco da sociedade atual é competitivo, né? A busca obsessiva de ter o primeiro lugar, de passar em cima dos outros, esse movimento egocêntrico, egoísta, né? E a proposta da Joana é cooperativo, né? Cooperação, ver o outro como extensão de mim mesmo, né? E da necessidade de um poder precisar do outro e poder ajudar o outro, né? Então, essa é a proposta dela. Em termos de liderança, né, a visão da sociedade é centralizadora. Essa ideia que ela coloca ali. E caiu, né? Então, Oi, Gelson, você foi, tá aí? Humberto, pega aí, por favor. Tudo bem, vou pegar na sequência. Ah, não, voltou, já voltou rapidinho. Vê o que é aí? Foi. Foi. Tá, não sei o que aconteceu aqui, mas tudo bem. Então, nesse eixo, tá explicando, né? Então, de postura de liderança é centralizadora, né? Nesse último item, ela fala desse homem que quer se sentir indispensável e superior, enquanto que a postura de liderança que a Joda propõe é a de servir, agir com humildade e desapego do ego. E aí tem um impacto social, que é justamente isso que está falando, né, Gil? Que o impacto social daí é degenerativo, que é o que ela está apresentando aqui, gera crises, egoísmo e conflitos. E a proposta dela é regenerativa, ou seja, a busca da harmonia, do equilíbrio e da cooperação. Então, ela está trazendo sempre esses dois eixos, contrapondo esses dois, né? E é Muito interessante obrigada. que é uma proposta. Ai, perdão, continua, Gil. Não, eu só agradecendo e vou agradecer você de continuar. É interessante que essa é uma proposta super filosófica. Porque se Joana de Ângeles tivesse uma doutrina e ela tivesse assim uma doutrina psicológica, moral e falasse, olha, é isso aqui que você tem que fazer. Segue esse caminho aqui que vai dar certo, né? Mas não, ela não faz isso. O processo dela é de fato muito filosófico, muito junguiano também, né? Muito parecido com o processo que Jesus propõe, porque Jesus também não propõe doutrina. Jesus não propõe, para a gente ter uma ideia, mandamentos comportamentais. Nenhum. Jesus não tem nenhum mandamento comportamental. Faça isso, não faça aquilo, né? Todos os pouquíssimos mandamentos que ele dá mais problema do que solução, como Sócrates, né? Como um filósofo. E os pouquíssimos mandamentos que ele dá são mandamentos reflexivos, que jogam o problema no nosso colo, né? Faça aos outros o que você gostaria. Aí você vai ter que pensar o que que é o certo, né? Então é sua responsabilidade formular os mandamentos morais. Veja bem, Jesus não é um doutrinador moral, não tem uma tábua de leis e regras para você seguir, né? São regras
de consciência. Reflita, pense o que você acha que é pecado, descubra o que você acha que é o próximo, vai, não peques mais, mas Jesus não diz, olha, isso é pecado, isso é bom, isso, né? Nunca, em momento nenhum. E quando ele dá regras, essas regras são abstratas. O que é o amor? Cada um vai ter uma opinião. Não tem uma. A gente vai mais ou menos na mesma direção, mas não tem uma clareza conceitual, né? A gente não vira e fala assim, amor é isso, definido dessa forma. Não. É, a gente infere que é mais ou menos aquilo que é importante, aquilo que você valoriza, aquilo com que você tem compromisso, aquilo em relação a que você tem afetos e tal, né? Então, Jesus já tem uma linguagem super aberta, super reflexiva, super provocadora de consciência e nunca doutrinadora, né? E Jung bem nessa linha também, Joana também bem nessa linha, vão propor um tipo de amadurecimento psíquico e consciencial que é filosófico e que é livre, né? É você com você, é você no seu mergulho, a Kátia, a Mariana, a Maria Becker, o César, a Débora, né? Quer dizer, você no seu processo, eu no meu processo, esse processo é intransferível, esse processo não é doutrinal, porque eu não posso te oferecer o caminho das pedras, eu tenho que convidar a pessoa e ser convidado também para fazer o meu caminho pessoal de despertamento de consciência, que é único, né? Que é único. Segue regras, segue padrões, óbvio, né? Mas isso é a coisa bonita da proposta de Joana de Ângeles, eu acho. Que ela abraça a complexidade do mundo da consciência, a diversidade do mundo da consciência e também a liberdade, né? De fomentar você no seu processo e não de dizer como deve ser o seu processo. Isso aí você não vai achar em livro nenhum dela. Kátia. É um exemplo interessante que está em Memórias de um Suicida, de um dos personagens, que agora eu não lembro o nome. Ele, quando encarnado, faliu e pela falência ele comete suicídio. O retorno dele seria, nesse contexto, ele iria fatalmente falir novamente. Então, para o mundo, ele fracassaria. Mas o objetivo seria a reação dele diante dessa nova falência, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, a sociedade exige o sucesso, mas o sucesso estaria na reação que você tem à situação que vai ser vivida, né? Ao objetivo daquela encarnação. Não é, servir a persona, né, aos interesses do ego e do que é transitório, mas servir ao que é essencial para a alma, né? Então, de uma certa maneira, a noção de felicidade nossa é uma noção que está baseada nesse jogo, né? Que envolve esse ego, né? Esse ego inflado, esse ego ilusório, né? Que envolve toda essa ânsia de consumo, do ter, da representação de uma imagem, né? E muitas vezes isso distancia justamente, né, da nossa essência maior, né? Então há um jogo aí de ego, sombra e persona, que é a máscara que a gente vive, né? Então a persona é uma extensão do ego, é a máscara que a gente usa para poder se movimentar no mundo. Então, essa persona e esse ego ficam muito ativados, né? Escondendo a nossa sombra, a, nossas, a nossa fraqueza, os nossos medos. E a gente não se transforma, né? Não se transforma, esconde também a nossa própria potencialidade. Então, a sociedade está enferma porque esse homem está fragmentado e não está realmente conseguindo resgatar e integrar com essa essência que envolve não só a potência divina que ele carrega, mas também o confronto com a sua sombra. E por isso que o título do livro Homem Integral tem em Jesus o arquétipo
dessa totalidade, desse caminho do êxito, da qual ele nos trouxe através dos seus exemplos, né? Então, uma das questões importantes aí do nosso desafio é a hipertrofia ou inflação do ego. E o ego passa a acreditar que é o centro de toda a psique e se desliga da realidade profunda da alma, né? Então, como diz o Evangelho, não adianta ganhar o mundo e perder a alma, né? Então, a proposta muitas vezes é ser infeliz para os olhos do mundo, né? Ou seja, ser derrotado no mundo, mas ser vitorioso em, em nós mesmos, né? Superar a nós mesmos, nossa vitória, que é a vitória real que a Joana coloca, né? É porque o Médici, essa colocação que você fez agora, essa provocação que você fez aí em relação a essa complexização, né, que Jesus traz, né, desse processo de transformação moral, porque eu fiquei pensando no nosso processo de educação, né? A gente trabalha muito hoje com respostas, né? Então a gente teve uma educação muito voltada para a gente, né, tipo, como se existisse uma resposta única para diversas situações da vida, né? E o que a gente Hum, que é o contrário, né? Cada um vai ter que quebrar a sua cabeça e cada um vai ter que achar a resposta, né? Tipo, de acordo, obviamente, com o modelo que Jesus traz. Mas para mim, essa tua provocação ela é muito rica porque ela faz ver a inadequação desse nosso sistema educativo, né? Face a esse trabalho interno, né, que a gente tem que fazer. E me faz, né, e me remete à própria questão de Kardec, quando ele fala da educação moral, né, que a verdadeira educação moral não é aquela dos livros, né, mas aquela que consiste na arte de transformar os caracteres. E aí, para mim, entra num outro túnel, porque eu particularmente tenho muita dificuldade de entender o que que é essa educação moral, né, que não é educação moral pelos livros, mas que é um pouco talvez disso que a gente esteja discutindo aqui, né, em relação a gente olhar para dentro, né, e saber que não vão ter respostas prontas, e saber que, né, tipo, cada caso é um caso. Enfim, complica mais pelo que você falou, né, do que facilita. Mas, enfim, esse é o processo, né? Quando a gente estiver achando respostas muito prontas, muito rápidas, muito adequadas, talvez seja um momento da gente parar um pouco e dizer, peraí, será que é por aí mesmo ou não, né? Então, fiquei pensando nisso, nessas reflexões que foram muito boas para mim. ótimo. Na tradição filosófica, às vezes tem um corte entre intelecto e ação. Intelecto é a teoria, a ação é a moralidade. Mas cada vez mais eu tenho achado que moralidade é mais assim um jeito de existir, né? Porque se a gente vê no Livro dos Espíritos, mais ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, ou se ao invés de ler livros de ética de Kant ou de Aristóteles, a gente lê os livros dos mestres espirituais, ou o próprio Evangelho, as parábolas do Buda e tal, alguma coisa assim, a gente vai ver que claramente o que mestres espirituais estão apresentando como moralidade é uma maneira de ser, uma maneira de existir, e não necessariamente uma ação clara, porque vai ter muitos momentos que o mestre espiritual ele não faz nada, né? Que ele está vendo uma coisa horrível e ele passa por aquilo, se mantém sereno diante de uma violência, diante de uma alguma coisa que ele, claro, não pode intervir, não pode mudar, mas aquilo não abala o seu estado de elevação, né? Ele continua sendo uma presença boa no campo de concentração, né? No ambiente terrível, seja lá qual for. Então, eu acho isso, que a vida espiritual, ela lembra a gente que a reforma íntima é uma maneira de ser eu. É um outro jeito de ser Humberto, que não é esse jeito estragado atual, né? Quer dizer, está sofrendo? Está angustiado? Então, não é bem esse jeito que tu pode existir melhor. Não é o melhor de você ainda. Você tem que achar um jeito de existir, construir um jeito de existir que seja teu. Uma coisa importante em cima disso, né, Débora, que está trazendo, Alberto, é que a gente tem que também reconhecer que a humanidade tem vários níveis de consciência. E são poucos que estão despertos ainda, né? A maioria das pessoas tem uma consciência de sono. E que tem essa fragilidade que Joana coloca aqui, são indivíduos ainda com
pouca estrutura psicológica e espiritual, né? Que busca toda essa máscara, essa compensação pelo medo da rejeição, e aí acaba realmente se iludindo em busca dessas conquistas externas, né? Para poder lidar com essa estrutura muitas vezes frágil, criando uma sensação de segurança, porque o ego, naturalmente, ele se constrói em cima de busca de controle, segurança e autoafirmação, né? Então, por isso que a Joana vai dizer aqui, né, que é, que, que tem que haver raízes, né? O homem e a sociedade sem raízes não sobrevivem. Então, tem que ter uma base de sustentação para o coletivo. Então, entende? É um processo individual que envolve tu poder ser suspenso pela experiência e poder se questionar, poder de uma certa maneira se permitir eh, eh, tirar certezas, né, né, mas ao mesmo tempo que tu tem que ter referências, né? Porque senão, né, ainda mais nesse campo ainda coletivo, onde as pessoas são muito ainda incapazes de, né? Então, é um processo. Então, ela coloca aqui, ó, é necessário, portanto, que se dê a transformação, a evolução dos conceitos, o engrandecimento dos valores, né? Para tal fim, às vezes, é preciso que ocorra a demolição das estratificações do arcaico e do ultrapassado. Então, a gente cria uma base, ela sustenta por um tempo, depois ela não serve mais, né? Daí tem que ser destruída para ter uma outra, um outro paradigma, como a gente diz. Então, é um processo, né, e aí ela vai falando de todo o processo histórico, né, que vai acontecendo desse movimento aí, né? Que alguns ficam presos, estratificados, identificados com o passado, né? E não querem mudar. E outros querem mudar sem recurso, né? Pela rebeldia. E esses dois aspectos são problemáticos. Né? Olha, nem tu tem que ficar preso a conceitos do passado, seja comportamentais, sejam mesmo religiosos, nem tu achar que tu pode, em nome da liberdade e de movimentos de busca individual, colocar tudo em questão e ser um rebelde sem causa, né? Um revoltado. Então, esse equilíbrio aí é difícil, né? E como trabalhar isso do ponto de vista da nossa caminhada. Eu sou ali, tinha levantado a mão. Deixado eu Sim, soli. sim, eu tinha sim, mas eu abaixei porque eu achei que daí já tá muito em cima, é 10h30 já, né? Mas eu posso falar, então, perguntar rapidamente para você, por favor. Foi, agora eu só não lembro se foi o doutor Jean, só falou assim que falou da proposta da Joana, né? Do cooperativismo, servir com humildade e desapego do ego. E como é que isso aí, se o mundo está do jeito que está, o consumismo é quase, já está até mais do que agressivo, está assim de uma forma que está deixando, canto de sereia mesmo, né? Deixando as pessoas sem são tenho que fazer para o meu vizinho, porque isso, pô, aqui tem uma linha, o sueco. Aí o meu barco está grande do vizinho, então eu tenho que ter um barco maior ou igual ou maior. Uma coisa assim terrível, é consumismo mesmo. Então, aqui, se todas as pessoas precisam se decidir, se essas pessoas, porque não adianta tentar por baixo. Por exemplo, assim, os jovens vão modificar a forma deles, sabe? Faça o amor, não faça a guerra. Não é por aí também. Então, como é que poderia aqui, se para que não, para que a humildade e o desapego do ego aconteça realmente, que não fique sendo só uma conta da carochinha.
Então, como é que deixar essa agressividade das propagandas, por exemplo? É, como é que você vê isso? Que solução que você encontraria para a situação que está hoje? Que não é só a questão assim, nós estamos pensando nas guerras, as coisas que possam acontecer, mas, puxa vida, a gente está pensando também no poder da moeda que está cada vez mais caindo, e é por causa de nós mesmos, é o consumismo que faz ficar dessa forma. Como é que você vê, bem? Por favor. Falei até demais. Gelson, você ia começar? Ou o doutor Gelson, quem comentar por Então, vou gentileza. começar Pode então falar, Humberto, rapidamente dizendo. pode falar. Tá, vou começar dizendo o seguinte: por que a proposta da Joana é tão interessante? Porque ela vai mostrar de uma maneira super espírita e super cristã, tá bem? Muito, muito filosófica também, que na raiz a coisa ela é consciencial. Então, enquanto a gente continuar projetando o problema para fora de nós, jogando o problema numa ordem estrutural fora de nós, não vai ser resolvido. Claro, as mudanças da estrutura econômica, médica, doutrinas psicológicas, e tal, modelos, e tal, tudo isso tem que mudar também, né? Mas essa mudança vindo só de fora, como se fosse assim uma técnica, e o século XX inteiro, a Joana, embora ela seja uma autora espiritual, ela é uma autora espiritual do século XX, né? E ela está muito bem colocada dentro do século XX, da segunda metade do século XX, como uma daqueles muitos autores que vão fazer a crítica da técnica e de uma sociedade industrial, técnica, burocrática, que vai ter como resultado exatamente o que você colocou, que é uma desumanização através da mecanização, do consumismo, da mídia, do marketing desenfreado. Então, nós fazemos parte de um movimento ou de uma sociedade que a gente poderia dizer que é mais ou menos uma sociedade religiosa, ou é um movimento espiritual, alguma coisa assim. E aí você vê o quão infiltradas estão técnicas de marketing, né, de vendas, de sucesso, de aumento de visualizações, aumento de like, aumento de gente no meu congresso e tal, né? O quão infiltradas essas técnicas estão na nossa comunidade. Isso é extremamente esquisito, assim, né? Quer dizer, é a ideia de que o espiritismo depende meio que de um sucesso material, né? De estar bombando no Instagram, de ter muitas visualizações, de ter assessor de marketing para o evento, para o super palestrante. O próprio evento tem que ter quanto mais gente, melhor. E muitas vezes a mensagem, a qualidade e principalmente a interação humana entre as pessoas não é prioridade mais. Isso fica em segundo plano, atrás da administração do evento, que virou superprodução, ou da administração daquele canal originalmente espírita. Hoje a gente não sabe mais se é ou se não é, se tal, não está promovendo alguma coisa espiritual, porque a lógica material ela está se impondo sobre a lógica espiritual. Mas isso não estou falando mal de ninguém e não estou sendo pessimista, porque essa é a tendência natural de todo movimento. Não tem nenhum movimento sobre o planeta que ele tendo a chance, ele não pinta a igreja de ouro, né? Então, os outros fizeram isso quando tiveram chance, anel de joias e tal, né? E aí você tem que beijar aquele anel e tal, né? Se ajoelhar para aquela pessoa e tudo. E aquela pessoa não tem nenhuma grandeza espiritual mais, é uma grandeza material, é uma importância social que aquela pessoa, que aquele sacerdote tem hoje em dia, depois de várias camadas de perda de espiritualidade. Então, a Joana está pondo o dedo aí, só que com a sofisticação e a elegância dela, né? Então, ela está falando do barco do teu vizinho, né? Nesse mesmo capítulo aqui, que é para aparecer para o outro vizinho, claro.
No próximo capítulo, ela vai falar de saúde, de como a nossa consciência cria esse mini inferno social, cria um mini inferno familiar, cria um mini inferno no seu corpo. Está tudo em desequilíbrio, está tudo em choque, está tudo em contradição, né? Então, isso não é medo de moralista para você correr para o centro. É justamente assim, gente, para tudo. Vamos ver onde que o self, onde que o seu eu profundo está. É importante isso tudo, porque tem uma frase aqui que eu gostaria de salientar dela, que ela diz assim: o homem ainda não aprendeu a ser solidário quando não concorda, preferindo ser solitário, ser opositor. Então, essa diferença de trabalhar com o que é diferente, essa dificuldade de poder, de uma certa maneira, lidar com a realidade do outro, que não é igual a mim, e abrir mão desse mundo competitivo, opositor que ela coloca aqui, né? Então, se a gente for pegar os dois grandes momentos dos itens, né, que é em termos de comportamento, psicológica, ela está falando de pessoas com ego inflado, né, que busca pelo poder, pelo topo, e a persona rígida, que é a pessoa que é indispensável. Né? E os dois, tanto o ego inflado, a pessoa que quer ser o cara legal, o cara que é o sucesso, o cara que é o modelo para os outros, como a pessoa que quer ser indispensável e tem a persona rígida, os dois escondem, na verdade, a sua sombra, sua dificuldade de poder, de uma certa maneira, enfrentar a si mesmo, né? Então, é isso que o Humberto falou, né? Que todo esse movimento aí, né? Ele reflete uma incapacidade do indivíduo lidar com sua própria agressividade, com sua insegurança. E o fato de ter essa dificuldade faz com que ele enxergue o mundo como um lugar hostil, violento e competitivo. Porque ele projeta essa sombra fora dele, no mundo, né? Então, de uma certa maneira, toda esse campo aí de crise que Joana está apontando, né, da coletiva, é a soma de milhões de sombras individuais que estão sendo projetados nesse coletivo. A corrupção, a guerra de poder, a desonestidade na política e assim por diante. Então, de uma certa maneira, a grande caminho, Soli, né, é a gente poder olhar para a sua própria escuridão interior. Se a gente não olha para a própria escuridão interior, o que que faz? A gente sofre. A gente chega nesse monte de exaustão, de busca, 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 sem chegar a lugar nenhum, de tentativas frustradas, gerando cada vez mais homens infelizes. Então, ou a gente olha para a gente, ou a gente tem que lidar com a consequência disso tudo, que é a dor, né? Que é toda essa engrenagem delicada, difícil que a gente enfrenta hoje. A Gil quer colocar mais alguma Obrigada. coisa, Gil? Eu gostaria, porque eu vou apoiar minha fala, né, nas palavras de Emmanuel, lá no Palavra de Vida Eterna, na lição 66, o primeiro passo, porque é interessante, muito interessante, que antes de começar esse estudo, eu estava no outro estudo, né, onde nós discutimos exatamente isso. E nós estudamos o capítulo 66, né, de Palavra de Vida Eterna, que nos permita ler, né, que o título é o primeiro passo, e a leitura evangélica diz: portanto, tudo o que quiseste que os homens os façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. E eu penso que uma palavra que encaixa muito com sociedade é convivência, né? É viver com, né? É a convialidade, é buscar essa convialidade, né? Que eu fui buscar aqui no dicionário, que fala que é capacidade de ver a harmonia, cultivando a tolerância, o respeito, o acolhimento, é buscar a empatia, né? A confiança, o respeito à diferença. E eu deixo até uma resposta, porque no final, Emmanuel fala, eu queria que vocês trouxessem essa uma ligação com Joana, que ele fala assim, ó, querer o bem é impulso de tudo, mas na prática do estatuto sublime, é forçoso sejamos nós que se adiante a fazê-lo.
Eu penso que você falou alguma coisa nesse sentido, né? A gente dá o pontapé, né? Começa em nós, né? É isso? Então, a Joana vai falar de distonias pessoais, né, Gil? Então, ela está trazendo, como é uma série psicológica, né? Apesar de todo ter essa questão toda espiritual, filosófica, né, que o Humberto também traz, né? Ela está falando dos inimigos ocultos que participam da nossa vida, interferindo e impedindo a gente de progredir, né? Então, isso já é uma distonia pessoal, como ela coloca aqui no livro, né? Que essa distonia pessoal, né? Que nós todos somos portadores, né? Vão justamente impedir esse progresso da humanidade, né? Daí, e ela vai apontar alguns dessas distonias pessoais. Ela fala assim, em razão da insegurança pessoal, desconfio dos sentimentos alheios e provoco distúrbios que se originam em suspeitas injustificáveis. Ou seja, se eu não estou bem comigo, eu não vou estar bem com o outro. Então, essa convivência, né, essa relação com o outro, depende do esforço que eu faço para conviver e me relacionar comigo mesmo, né? E ela vai dizer assim: o conflito íntimo é matriz cancerígena no organismo humano em constante ameaça ao grupo social. Olha só, né? O conflito íntimo é a matriz, ela está dizendo, né? De todo o processo, né? E chama de câncer. Olha, ela está usando uma imagem muito forte aqui, né? Para poder mostrar o quanto esse conflito íntimo ele realmente é a base de toda essa confusão que a gente vive agora, né? Então, se eu tô realmente perdido em mim mesmo, se eu estou desconectado da minha essência, se eu estou vivendo situações aonde eu não tenho a humildade de me reconhecer e a coragem, como diz a Joana, de poder enfrentar a mim mesmo, né? Ou seja, eu me sinto incapaz de enfrentar, como é que acontece? Eu dou a conta para o mundo, para o outro. O outro tem que suportar, o outro tem que compensar a minha infelicidade, o outro tem que, né? E aí dá uma essa grande confusão que é o mundo hoje em dia, né? Então, de uma certa maneira, o que a Joana está trazendo para a gente, né? É esse esforço de realmente pegar para nós e nos responsabilizar por nós mesmos e sair da nossa infantilidade espiritual para uma nova condição de maturidade daí, psicológica e espiritual. Já que tivemos um momento aqui livre, vou voltar no Dante Alighieri. Eu, eu já tinha gosto e interesse por Dante Alighieri antes de morar na Itália. Depois que você mora na Itália, você é meio que forçado a revê-lo várias vezes seguidas. E acabei tomando mais gosto ainda, porque me chamava a atenção anteriormente o fato de que Dante é também um filósofo, tá? Ele não é só um poeta. E pessoas que conviviam com ele diziam que ele era um santo também, né? Que ele tudo que sobre que ele escrevia, ele vivia e fazia exatamente daquele jeito, tá? Ele era uma pessoa de comportamento impecável, assim, um modelo de boa pessoa, de pessoa de fé, né? Muito, realmente muito virtuoso. Só que o Dante Alighieri ele é muito mal interpretado, porque na Divina Comédia a gente enxerga ele mais ou menos com aquela imagem que a gente tem do inferno e do céu da televisão. Quando a gente vê um filme e a pessoa vai para o inferno e ela é, por outro, condenada ao inferno, e lá no inferno ela é torturada. É exatamente isso que a gente vê por outros, pelos demônios. Os demônios torturam a pessoa, né? Só que não é isso que está no livro, né? No livro fica muito claro que sim, tem demônios ali acossando, fustigando a pessoa de uma série de maneiras horríveis.
Mas não é perfeitamente claro se esses demônios eles estão acrescentando alguma coisa ou se aquilo é o que você é. Então, ser torturado é o seu modo de ser. É assim que você é. É assim que você existe. Não é ninguém que está te torturando, na verdade, né? E isso vai ficando não só nas entrelinhas, mas é dito por Dante no texto, né? Quando ele define o seguinte, isso é bem filosófico e bem pouco poético, que o sujeito que está no inferno, ele ama as paixões e ele não ama a Deus e não ama a virtude, ele ama os vícios. Então, ele é atraído ao inferno, ou ele vai para o inferno, né? Por seu próprio mérito, não é colocado lá, porque ele ama o vício, né? Então, ele é atraído, né? Como se o vício fosse um imã e o sujeito quer ir naquela direção. O que está no purgatório, ele ama as coisas do mundo, mas não ama necessariamente vícios e paixões. Mas também não ama a Deus, nem ama a virtude, nem ama o bem, nem ama o próximo. Então, o que que acontece no purgatório? Tem missa, o sujeito vai à missa, come a hóstia e tal, só que ele não vai para o céu, mesmo ele fazendo tudo certo, entre aspas, porque ele faz tudo aquilo sem amor, sem ter o desejo da virtude, sem ter o desejo de estar com Deus, sem ter o desejo de ter a companhia dos anjos. Isso não é suficiente. Então, é uma crítica à própria religião. Ele está dizendo: olha, você pode. E no purgatório tem igreja, e as pessoas vão na igreja. Tem padre no purgatório, né, que está lá fazendo uma espécie de um teatro e continua lá há 1000 anos. Isso é maravilhoso, né? Isso é uma aula de consciência. E por fim, quem é que está no céu? É o cara que ama a virtude. Não é quem ganhou um prêmio, né? Alguém falou assim: ah, você fez 200 pontos para a Grifinória, você vai para o céu. Não, é o cara que ama as coisas celestiais, né? E ele naturalmente vai para o céu. Agora, tem passagens da Divina Comédia que são interessantíssimas, que o Dante diz o seguinte: o céu, o inferno e o purgatório, eles não são em nada diferentes da nossa vida. Nada. Eles só são claros. Eles só são óbvios. É transparente, né? A nossa vida é dividida em momentos infernais, momentos celestiais, momentos banais. Céu, inferno, purgatório, né? Pois bem, quando você para de ter essa vida confusa de várias camadas que é a Terra, você vai para um lugar que expressa perfeitamente quem você é. Qual é o seu comportamento ao longo da vida? Você vai para esse lugar aqui, você faz da vida um inferno. É isso aqui, não é só o que você merece, é também o que você é. E você está ali já nesta vida. E o cara que vai para o céu, ele não foi levado para o céu porque ele merece só, mas porque essa é a vida dele, né? Ele viveu no céu aqui a maior parte do tempo. Ariana? Oi, Gelson. Não, é só uma colocação que o Humberto tinha falado anteriormente, porque essa semana a gente estava, semana passada, eu acho, estava estudando no livro Libertação. É exatamente a passagem que eles mostram, eles falam lá como estava a Igreja Católica, né? Que estava para cada um encarnado, tinham 5 desencarnados e todos eles gozadores. Então ali a Igreja Católica numa missa era assim que se apresentava. E ali naquele momento a gente discutiu exatamente o ponto que a gente estudou na semana passada, que foi a religião e a religiosidade, que Joana fala exatamente, que eu vou ler aqui no meu livro, na página 65, que ela fala: a fim de que esse objetivo seja alcançado, faz-se indispensável a coragem de romper com a tradição, rebelar-se contra a mãe religião, libertando-se das fórmulas para encontrar a forma mais perfeita
a forma da mais perfeita identificação com a própria consciência geradora de paz. Quer dizer, exatamente isso que a gente estava falando, porque no final das contas não é a religião, mas sim essa consciência com a gente. E concordo sim também muito quando o Humberto fala essa questão hoje em dia do movimento espírita, do espiritismo, porque se a gente para pensar hoje, quem mais entende de psicologia no planeta são os marqueteiros, é o pessoal do marketing. E realmente a gente vê aí aquilo que a gente deveria estar usando hoje, estudando Joana, para o nosso crescimento pessoal, mas sendo utilizado para induzir exatamente a população, né? É isso, esse comentário. Esse jogo, né, Mariana, desses homens que estão voltados para os interesses pessoais, né? Mas eu queria, antes de terminar nosso encontro de hoje, chamar a atenção também para um ponto no final aqui do capítulo, que ela fala do homem amargurado, do homem ressentido. Porque eu acho isso uma crítica muito presente na vida de todos nós, né? A amargura e o ressentimento. Tanto a pessoa amargurada e ressentida, porque se dedicou muito a alguma coisa, mas esqueceu de si, se dedicou com uma forma de chamar atenção, de buscar o valor, ou daquele homem amargurado que também busca o valor através do sucesso e da busca da competição, né? Do egoísmo. Então, de uma certa maneira, todos nós queremos ser amados, todos nós queremos ser valorizados, mas nessa forma equivocada de busca de amor, de reconhecimento, de valor, né, na qual a gente não se ama e não ama verdadeiramente o próximo, o que, que vai sobrar? Amargura. Então, a amargura e o ressentimento é o resultado da frustração, desse esforço todo que a gente vai investindo e que, no fundo, o ganho é zero, né? E aí ela vai falar desse homem então amargurado, frustrado, que se enfurece, né? E que de uma certa maneira, em vez de reconhecer a sua derrota, acaba persistindo nesse jogo de querer estragar a vida dos outros porque a vida dele não está bem. Não tá, se eu não sou feliz, eu não vou. Eu tenho raiva do outro que é feliz, né? Eu tenho inveja e ninguém pode ser feliz. Daí ela traz a saída, né? Que no final do caminho, que é uma autoanálise cuidadosa, de fazer uma reflexão periódica a respeito de nós mesmos, dos nossos valores reais, dos aparentes. Então ela fala da importância da gente refletir, da gente meditar, da gente realmente parar e se observar, se perceber, para poder, de uma certa maneira, ir encontrando esse caminho dos jogos emocionais, psicológicos que a gente faz de mesmo, onde a gente busca se enganar e não reconhece que muitas vezes a gente está criando um caminho muito mais difícil e mais complicado do que poderia ser através da proposta do Evangelho do Cristo, que é um encontro, né, amoroso, de acolhimento, de auto-perdão, de autoaceitação, que a Joana vai trabalhar isso muito bem na série psicológica dela. A Paula Paim tem alguma coisa para colocar, Paula? Sim, eu gostaria de colocar. Boa noite a todos. Eu gostaria de colocar um. Eu sempre pensei que Dante Alighieri foi um grande médium. Hum, Justo? Foi. Não, Humberto. Hã? sim, Foi um excelente totalmente. médico. Uhum. Uhum. Foi, E, não. e ele diz isso, né? Quer Ele mesmo dizer, diz, né? O filho também. sim, a gente não precisa concluir nós, né? Sim. Ele diz em dois livros diferentes, que são o Convívio e a própria Divina Comédia, que ele tinha experiências espirituais, né? E aí, claro, ele era um homem de 1400, então ele vai fazer uma interpretação daquela época e tal, com os símbolos, com a imaginação, o imaginário daquela época, né? Mas se não me engano, é no Convívio que ele diz o seguinte, que ele via espíritos com uma certa frequência e que teve uma ocasião em que ele estava numa ruína
E essa ruína era tipo um castelo, um casarão, que só tinha uma parede, só tinha sobrado uma parede. E na janela lá do alto, onde era impossível ter alguém em pé, né? Ele viu uma moça olhando para ele, né? E aí ele percebeu que ele não só via espíritos, mas ele via através do tempo também, quer dizer, tinha um grande poder assim de sensibilidade espiritual mesmo, né? É, foi uma Falando. missão dele trazer para nós, né, essa realidade espiritual através da Divina Comédia. Ele se desdobrava também, né, espiritualmente, Hum, e uma parte do livro ficou perdida, né, ficou. E aí o filho dele teve um sonho onde ele mostrava pro filho dele onde estava, que estava no parapeito da janela, assim, né. sim. Então tu vê, era uma missão mesmo tão importante que ele tinha que alertou o filho dele para onde estava aquela parte que não tinha ainda sido achada, né? É bem interessante. Eu lembro quando cheguei aqui na Itália, meu marido mostrou a Divina Comédia, falando, né, isso, aquilo. Ele disse, não vai entender isso. Daí, lendo, eu digo, isso aqui é tudo espiritual, dentro de mim, né? Então, tudo bem, obrigado. Alguma coisa, Humberto, para finalizar? Não, acho que é importante a gente agora ver a transição, como sempre, de um capítulo para o outro, que tem algumas passagens de um capítulo a outro não são super óbvias. E essa é agora de, entre aspas, em sociedade, vida social, vida profissional, imagem, tal, para saúde. Mas, claro, tem super a ver, né? Porque a gente está falando justamente dessa integralidade de facetas biopsicossócio-espiritual e uma faceta foi a social, agora vai falar mais da faceta que seria essa saúde integral, né? Uhum. É, e uma coisa importante para a gente poder também reforçar aqui, que no final do capítulo, ela fala da gente poder não se deixar levar por essa ansiedade do mundo, né? De que a sociedade também é responsável para aquelas pessoas que estão doentes, perdidas, né? E que a gente possa não ser só parte da sociedade comprometida em cooperar, mas também de poder nós fazermos a nossa parte. Então ela fala da importância de ponderar. Ela diz que quem consiga a ponderação para discernir o caminho e percorrer com tranquilidade, né, será começada a busca do êxito que logo mais culminará com alegria. Então, ela está dando uma proposta bem prática. Olha, gente, que é uma coisa que ela vai falar várias vezes também na obra dela. Não seja reativo, seja reflexivo. Para, né? Não responde, não age de maneira impulsiva, reativa, né? Pondera, dá um tempo, procura discernir, precisa dialogar internamente, avalia, ouve seus processos internos, suas partes internas, é, a, reflita na situação a partir de várias perspectivas, né? Então, ela está propondo realmente essa usar nossa capacidade realmente que sustenta a noção de espírito, que é seres inteligentes, né? Vamos ser usar mais inteligência do que o nosso lado animal, que é reativo, que é instintivo, né? Então, vamos começar a usar a nossa capacidade realmente de refletir, né? E ponderar com mais tranquilidade, porque assim a gente começa a fazer um caminho de aprofundamento e de capacidade de avaliação em relação à nossa realidade e à realidade do mundo. É isso, um forte abraço, né? Então, até o próximo encontro, né, gente?